Vou contar um pouquinho para vocês da minha vida na roça. Eu sempre morei na roça, né? E quando assim, nossa vida era muito precária, né? E então, lá a gente comia as verduras, era da roça. Não tinha esse trem de ficar comprando verdura da cidade. A gente comia o que plantava, as criação que a gente cuidava para comer, né? Mas era muito difícil, porque a gente era, hoje a gente é pobre, mas a gente ainda era mais ainda, entendeu? E na roça onde que eu morava com meu pai, com a minha mãe e meu irmão, lá não tinha energia. Não era assim, de cerâmica, era de chão. Minha mãe aguava, sabe? Aguava o chão, aí ficava duro assim, aí ela varria. Ficava bem durinho, entendeu? Eu não sei se alguém já viu isso, né? E para comer, a gente não tinha carne todos os dias para comer, não. A gente comia o frango só final de semana e que ia um porquinho, um pedacinho de porco, né? Quando o dono da fazenda ia durante a semana, ele levava pão. E aqueles pão amanhecidos, sabe? Ai, mas era a coisa mais boa do mundo. E hoje as pessoas reclamam da vida. E a gente ficava feliz com um pão murcho, aquele pão que a gente guardava na lata. Ah, a gente ficava feliz demais, bebia com leite, né? Porque leite, verdura, essas coisas tinha bastante, né? A gente podia comer, mas a gente, quando é criança, a gente não gosta muito. Aí, teve um belo dia que como a gente, assim, era muito precária, então era muito difícil ter muita coisa para comer. Aí quando tinha, a gente queria comer de tudo. Aí era na época da jabuticaba, né? E a jabuticaba, se vocês não sabem, ela encaia. Aí o que, que eu fiz? De manhã cedo eu comi leite com farinha. Leite com farinha, ela também empapa, ela encaia. Aí eu comi aquele, né, aquele copão de leite com farinha. Aí era na época da jabuticaba, eu mandei jabuticaba pra dentro, né? Aí o que aconteceu? Eu encaiei. E naquela época não tinha remédio, não tinha essas coisas, não. Fih, eu sofri tanto. Pra você ver, eu tinha mais ou menos uns 3, 4 aninhos. Pra vocês verem o tanto que foi traumatizante que eu lembro dessa passagem. E olha que eu não lembro de tudo, né? Então foi muito traumatizante, né? Eu ter encalhado com a jabuticaba e o leite, com farinha. Teve várias passagens na minha vida, sabe? De que não tinha fartura, mas era tão feliz, sabe? A gente brincava de bicicleta. Naquela época, eu estava tentando andar de bicicleta e a minha bicicleta tem aqueles negócios no pedal ali, sabe? Um trem tampando, uma capa tampando. E ela tava arrebitada para cima. E eu andando, fui e cortei o meu joelho. Aqui, ó. Eu tenho cicatriz, né? Era aqui assim, ó. Olha lá, ó. Agora tá aqui, né? Cortei o meu joelho. E não tinha condições de ir na cidade, era longe da cidade. E então a única condução que tinha era aquele cavalo com a charrete. Aí meu pai colocou eu, né, na charrete e foi. Mas naquela época a gente tratava as feridas do jeito deles. Minha mãe tacou açúcar para parar de sangrar. E naquela época podia, porque a gente, né, como a gente morava longe, hoje em dia já não pode fazer isso mais. Mas resolveu. Cheguei na cidade depois de quase 2 horas, quase, porque era muito longe e de charrete. Meu pai e minha mãe ficou louco, né? Então, eu aí depois, passado mais uns dias, eu tava lá, eu de novo, andando de bicicleta. Mas era uma vida tão boa. Lá o terreno era muito grande mesmo. Aí meu pai, para poder fazer o varrer, falava assim: vamos apostar? Eu varro um lado, você varre o outro lado. E a gente, para ver quem termina primeiro. Aí eu ia trabalhar, filho, era o único jeito de eu trabalhar. Trabalhar assim, varrendo, sabe? Que eu não detestava. Mas então, tipo,
Hoje em dia, eu quero mostrar assim para vocês que a vida de antigamente era muito difícil e hoje é muito mais fácil. E as pessoas, as crianças, até as pessoas mesmo, reclamam da vida. Então, não vale a pena reclamar, gente. Eu que vivi essa época, eu não sou de reclamar, porque a gente era muito feliz, mas passava vontade de muitas coisas que não tinha. Eu não tinha boneca para brincar, igual hoje em dia, minha neta, meus netos, tudo tem carrinho, e muito carrinho, muita bonequinha, sabe? Porque muitos dão. Naquela época não dava, não tinha. As pessoas custavam ter para eles. Aí sabe o que meu pai fazia para mim, mas minha mãe, para me brincar? Bonequinha de milho. Aquelas bonequinhas de milho. Aí eu tinha 3 bonequinhas de milho: a loira, a morena e a ruiva. Conforme o milho ia crescendo, elas mudavam aquele cabelo, aquele cabelo do milho, né? Aí eu falava que era o cabelo da bonequinha, sabe? Quando a gente ia brincar, tinha aquelas manguinhas que caía da árvore antes de dar. Eu catava as manguinhas, pegava pauzinho, fazia as vaquinhas, fazia os curralzinhos de toquinho, fazia comidinha beirando as árvores, sabe? Era muito bom. Agora, um acontecimento também que eu não consigo esquecer foi que um dia, estava na época de manga, né? E aí eu sempre gostava de chupar a manga no pé. Aí eu subia no pé e a manga bem madurinha. Eu pegava a manga e amassava bem ela, amassava, sem tirar a casca. Se alguém deve lembrar dessa passagem. Sem tirar a casca. Amassava assim, ó, no tronco da árvore, amassava e furava um buraquinho e chupava aquele caldinho. Aí quando acabava, a gente aí tirava a casca e chupava, né, o caroço com o restinho do caldo da manga. Aí um dia eu fui fazer isso. Quando eu abri a manga, tava cheinho de bicho. Tava muito bichinho, aqueles bichinhos da manga, né? Mas tava. Hoje em dia, para mim comer manga, comer goiaba é tudo de vez, porque eu não dou conta, porque eu lembro de quando eu era bem pequena, a minha passagem disso, com a manga e com a goiaba. A goiaba também, eu gostava de goiaba bem madura, mordi, comi. Quando eu fui olhar, tava lá os bichinhos da goiaba, mas tava lá. Então, gente, vamos parar de reclamar, suas criançadas, nós adultos, vamos voltar lá atrás, naquele tempo, que as coisas eram muito difíceis, a gente não tinha condução, a gente andava era de cavalo, de bicicleta, de carroça. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa não ter um carro para andar, não ter uma moto para andar. Então, vamos parar de reclamar, gente. A gente só vê as pessoas reclamando. Não vou falar que eu não reclamo, não. Mas a hora que eu lembro, eu paro e penso assim: opa, eu tô reclamando à toa. A minha vida é difícil, mas antes era muito mais. Hoje tudo tem recurso. Antigamente não. Tudo era difícil. Tudo. Não tinha nada que era muito fácil. Tudo era difícil. Pra gente alimentar, pra gente se vestir, pra gente ter uma condução, pra gente ir no médico. Era tudo difícil. Hoje tá muito mais fácil. Mesmo que a gente tenha que ter dinheiro, algumas vezes para tudo, né? A maioria das vezes. Porque como aqui nós moramos na roça, então eu crio uma galinha, eu faço uma hortinha. Eu não, meu pai e minha mãe, né? Eles que gostam de hortinha. Então, ainda é mais fácil do que morar na cidade. Mas vamos parar de reclamar porque nossa vida é maravilhosa, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, viu? Por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, dá um oi lá pra mim e fala assim: eu cheguei até no final. Só pra poder eu saber que se você viu o vídeo tudo, tá? Beijo.